Invincible. Aqui é a Manu e sejam bem-vindos a mais um episódio de Vai Que É Tua, Nakamura! E nesse episódio, finalmente temos um rival a digno grupo Nakamura. O episódio começa na sala de aula e a gente já vê o Takeuchi chamando o Hiroshi para eles voltarem para casa juntos. Mas o Hiroshi fala que ele tá ocupado hoje, pois ele combinou de ir pra casa com outra pessoa. E essa pessoa é o Nakamura. Nakamura! Vamos embora junto. Os dois vão pra casa juntos e eles vão conversando sobre umas historinhas que ocorreram entre eles, o que vai ter na aula, pra aula amanhã. E vão interagindo como se fossem amigos. E quando já era na hora de cada um meio que já ir pra sua casa, o Hiroshi segura na mão do Nakamura. E a gente vê o Hiroshi olhando todo apaixonadinho, falando: não tem ninguém aqui. Aí os dois vão se olhando, o Hiroshi vai ancorando meio que mais do que o normal. E do nada o Nakamura toma a iniciativa e tenta dar um beijinho no Hiroshi. Aí que tem um caroço nesse angu. A gente já vai ficando mais veterano, meio que como funcionam as coisas nesse anime. Pois logo em seguida, meio que o Hiroshi meio que vai meio que se levantando, porque o menino é mais baixinho que o Nakamura. E ele vai aprofundando mais o beijo. E o Nakamura: nossa, hoje ele tá tiradinho, hein? Aí que as coisas vão ficando mais intensas demais. E aí a gente já saca que é o Ichan que tá na cara do Nakamura. Mano, nem nos sonhos o Nakamura tem paz. Caramba, hoje ele tá tiradinho, hein? Calma aí, eu sei que você me ama, mas isso já tá ficando intenso demais. Para! E de bônus, o Nakamura fica com marquinhas de polvinho. E quando ele se olha no espelho, ele espera que isso não tenha criado marca. Ai, era só um sonho, né? Nisso, já vamos pra sala de aula. E o Nakamura já vê o Hiroshi indo conversar com o Takeuchi e o Mukai. E o Nakamura meio que fala: ai, o Hiroshi continua fofo no segundo semestre. E essas foram suas primeiras férias de verão desde que ele virou amigo do Hiroshi. Pro Nakamura não aconteceu nada demais. Mas mesmo assim, ele não precisa se preocupar com isso, pois agora eles são amigos agora. E agora começou a segunda temporada com o seu romance com o Hiroshi. E eles vão ficando mais próximos, amiguinhos, e depois vocês já sabem como isso vai terminar. Começou a segunda temporada do meu romance com o Hiroshi. A gente vai ficar cada vez mais próximos e amiguinhos. Aí o Nakamura já vai lá pra falar com o Hiroshi. E aí já fala: não me empurra porque eu já tô na beira. E aí quando chega a hora do vamos ver, o Hiroshi percebe Nakamura e ele: e aí, Nakamura? E o Nakamura: e aí? E o menino todo fofinho, o Hiroshi, dá um bom dia pra ele. E aí, só com essa interação, o Nakamura já acredita que estragou tudo. E aí vai se torturando porque ele não consegue falar um bom dia normal, porque é só de olhar os olhos lindos e fofos do Hiroshi. Ai, esse Nakamura. Eu estraguei tudo! Era só pra falar bom dia que nem uma pessoa normal, mas eu tive que mandar um e aí? Eu nunca falo isso! Eu não consigo falar normal quando ele me olha com esses olhos redondos, lindos e puros dele! Nisso já chega o Omori e ele veio pra criar um CD pro Hiroshi.
Nessa, o Nakamura já tem aquele ódio unilateral pelo Omori. E ele veja o Omori por falar tão naturalmente com o Hiroshi. E ele ainda fala, pô, você é tão ser natural comigo. E ele ainda comenta que o Omori tem muita sorte de ser amigo de infância do Hiroshi. Nisso, um garoto pergunta pro Hiroshi se ele trouxe o uniforme de educação física. Pois eles têm aula agora e ele pede para que o empreste. E o moleque tava implorando, pois a aula seria com aquele professor espartano de educação física, que é o Kaoru New. E o Hiroshi empresta o uniforme. E o Nakamura vendo isso já sente inveja. E ele até se questiona, pô, ele nasceu com o traseiro inverso pra lua? Mas o Nakamura decide parar com esses pensamentos intrusivos. Nisso, a turminha vai trocar de sala no outro prédio. E o Takagi já vai mandando ordem no Nakamura, pois o coitado foi o último a sair. Nisso, chega o garoto que teve o uniforme emprestado pelo Hiroshi. E aí só encontra o Nakamura. E o garoto pede pro Nakamura meio que deixar o uniforme na mesa do Hiroshi. E nisso, o Nakamura já começa a ter pensamento intrusivo de novo. E desta vez dos mais safadinhos. Nakamura tenta meio que não pensar nisso porque isso aumentaria sua suposta ficha criminal. Mas claro que ele é um adolescente. E como adolescente é cheio de hormônios, ele não resiste e cheira só um pouquinho. E o Nakamura já sente nojo porque é um futuro imenso. E o Nakamura até tenta resistir, meio que achando, deve ser o cheiro do Hiroshi. Mais tarde, o Nakamura meio que já pensa, porra, eu não devia ter feito aquilo. E ele não esperava que o Hiroshi pudesse produzir um cheiro tão masculino. E aí que ele lembra que lá no episódio 3, meio que ele havia cheirado um pouquinho o Hiroshi. E a Hifumi foi a testemunha. E naquela vez o cheiro não foi tão intenso. E o Nakamura pensa, será que o Hiroshi tem um outro lado que eu não conheço? E aí que o Nakamura se imagina que o Hiroshi é o dominante da relação. Mano do céu, pelos devaneios, o Nakamura devia ser roteirista de Aoi. Nakamura, eu quero que seja meu parceiro. Nisso chega o Todoroki, que é aquele faltão que acenou pro Hiroshi meio que na cerimônia de introdução, de entrada da escola. Que foi a primeira vez que o Nakamura viu o Hiroshi. É aquele fortão que eu questiono se realmente tem a idade das crianças. E aí o Hiroshi meio que acaba dando o uniforme pro Todoroki, pois nem teve educação física. Aí é que isso destrói todas as esperanças do Nakamura, pois ele cheirou o uniforme do Todoroki. E o fato dele ser dublado meio que pelo Ronaldo Júnior na dublagem brasileira não ajuda pelo fato que, com certeza, esse cara meio que nem parece ter a idade do Nakamura ou do Hiroshi. E aí o Nakamura desmaia. E pra piorar a situação, o Todoroki até tenta ajudar. E usa a camisa toda suada de educação física pra tentar acordar o menino. Nesse momento, eu nunca tive tanta pena do Nakamura naquele momento. Tá tudo bem aí? Tá ensopado de suor. Voando pra enfermaria. Desculpa. Mais tarde, na escola, tem meio que um novo aluno que tá esperando do lado de fora da escola do Nakamura. E o cara era um bonitão. E esse cara tá esperando um amigo. Um amigo bem próximo. Aí a gente já vê o Nakamura saindo da enfermaria. E ainda tá todo atordoado por ter cheirado a camisa do Todoroki. Na qual ele compara a situação como botar a boca na flauta doce de outra pessoa sem saber. E agora ele se acha um safadinho. E ele nem quer saber que ninguém pode saber que ele fez isso. E nisso ele já tem um devaneio onde ele é preso só por cheirar a camisa de educação física de outra pessoa. Suspeito oculto Nakamura foi detido pela polícia. Que nojo, eu não acredito que alguém seria capaz de fazer isso. Olha lá, é esse safado. Que homem nojento. É um sujeito deplorável. Você me dá nojo. Não, espera! Hiroshi!
E nisso, Nakamura jura nunca mais fazer isso. Nisso, o rapaz, o Hiroshi, pergunta se o Nakamura tá bem. O Hiroshi dá uma olhada no Nakamura e vê que o menino ainda deve estar meio pálido. E aí ele pergunta se ele quer ir pra casa junto com ele, já que o caminho é o mesmo pelo trecho. E por fora, o Nakamura meio que fica quietinho. Mas por dentro, o Nakamura meio que tá estourando. Perguntei se você quer ir embora comigo. Não pode ser. O que ele acabou de falar? Ir embora comigo? E o menino aceita meio que todo meio que corado. E o menino se sente no céu. O Nakamura até sente, né? Até agradece Deus meio que por essa oportunidade. E me belisca. Muito obrigado. Que é isso? Eu nem fiz nada. Deus, o senhor é pai, não padrasto. Obrigado, meu pai amado. Nisso, ambos vão conversando. E o Hiroshi vê, nossa, você melhorou do nada. E o menino mesmo fica aí com o Nakamura. E o Nakamura, ai, que danadinho. Brincadeira. Eu vou com você, tá bom? Ai, que danadinho. Nisso, ele se depara com um garoto bonitão que está esperando na porta da escola. E esse aí é o Kou, Matsumura Kou. O Hiroshi pergunta o que ele tá fazendo na sua escola. E ele, não me diga que você esqueceu. E eu falo que era hoje. O Hiroshi vai dar uma olhada. E ele tinha um compromisso escrito que o Hiroshi iria comer com o Kou. E o Hiroshi até fala, pô, eu achei que era semana que vem. E o menino até meio que se desculpa. O Hiroshi já apresenta o Kou pro Nakamura. E aí fala que o Kou e ele meio que estudaram juntos no fundamental. E o Hiroshi até tenta propor que eles três vão ir embora juntos. Pro Kou tá tudo bem. Pro Nakamura, ele já aceita que ele nunca vai ter uma sorte tão grande na sua vida. E aí apresenta a sequência do sonho na cara dele. E aí tem a inscrição. Essa história é uma obra de ficção. Não confunda com a realidade. Foi nesse momento que o Nakamura aceitou. O universo não se importa com a sua existência. Claro, tudo bem. Ai, perfeito. Valeu. Ai, mas é claro, né? Eu nunca queria ter essa sorte na vida. Eu sei disso. É claro que eu sei. O Kou estuda numa escola preparatória muito famosa, pois ele é muito inteligente e ótimo nos esportes, pois ele consegue ser bom em tudo. Nisso, um aluno já interfere e meio que fala que um dos professores está procurando pelo Hiroshi. O Hiroshi já vai e deixa o Nakamura sozinho com o Kou. E isso gera mais uma situação constrangedora pro Nakamura. O Hiroshi parece meio ocupado, né? O Nakamura olha de perto e vê que realmente o Naoko é bem bonitão. E nem imaginava que o Hiroshi tinha um amigo desse naipe. O Kou meio que pergunta se o Nakamura é da mesma sala do Hiroshi. E pergunta se o Hiroshi às vezes não é meio avoado. E o Nakamura concorda, pois eles não conversam tanto. Então não sabe dizer direito. O Kou fala que ele também é muito tímido, pra ser sincero. Mas o Hiroshi sempre foi simpático com ele. E ele é tão bom. E o Nakamura, o Hiroshi é top pessoas. E o Kou fala que desde a época do fundamental ele sai bastante com ele. E às vezes ele sai pra esquece dos compromissos meio que com o Kou. E queria até entrar no colégio Hoshimi. E o Nakamura parece estar se divertindo com ele, mas agradece que eles não estão no mesmo colégio porque iria roubar o Hiroshi. E a competição seria acirradíssima. E aí que o Nakamura vê uma oportunidade de conhecer mais o Hiroshi através do Kou. E aí ele pergunta pra ele, como era o Hiroshi no fundamental? Mas foi só nesse momento que o Nakamura, infelizmente, despertou o lado secreto do Kou. Ele era um pouco menorzinho. O cabelo dele era curtinho. É sério? Ele fala que o Hiroshi era um pouco menorzinho e seu cabelinho era curtinho. E o Nakamura queria ter muito visto o Hiroshi de cabelo curtinho e menorzinho. E como se ele lesse a mente do Nakamura, o Kou mostra uma foto dele. E o Nakamura quase tem um ataque de fofuluquice. Ai, meu Deus, que fofucho! E essa foto é da excursão da escola.
E aí o Kou vai mostrando mais fotos do Hiroshi no Fundamental. E o Nakamura vai amando, porque o Hiroshi tá fofo em todas. E o Nakamura vai amando, mas aí ele já percebe que tem uma red flag que ele não pode ignorar. Pois porque o Kou anda com essas fotos por aí. E só faz sentido se fossem lembranças preciosas pra ele. E aí o Nakamura fala: ah, vocês deviam ser bem próximos, né? Mas aí o Kou manda essa: ah, é que eu mando 6 mensagens por dia para ele por semana. Mas ele ignora 80% delas. Mesmo que eu vou na loja de conveniências que o Hiroshi frequenta, quase não encontro ele lá. Nunca entrei no quarto dele e nem conheci seus pais. Aí quando a Nakamura vê que esse cara é meio esquisito. E isso só confirma-se, acho que o suspeito do Nakamura, pois o Kou fala que o Hiroshi brincava com as borrachinhas dele no Fundamental. E o maluco guardou todas as borrachas que o Hiroshi usava. E aí que o Nakamura já rotou no Kou com um pervertido de P maiúsculo. Pois o Nakamura também tem limites. E tem bom senso suficiente para meio que não ultrapassá-los. Danucci, eu entendo mais do que ninguém essa vontade de guardar as criações do Hiroshi. Esse cara é, sem sombra de dúvidas, um pervertido com P maiúsculo. E aí que o Kou pergunta como está o Hiroshi no ensino médio. E o Nakamura, ele fala bastante comigo. Pois depois que eu vi o Kou, ele percebeu que ele falava bastante. E aí fala que ele já cozinhou junto, matou barata, andou pro Chinatown junto, fez testes de coragem junto também. E o Nakamura, agora você não tem como ganhar das minhas histórias. Já manda o bonitado desistir logo. Só que aí, meio que ele fala: tá, onde é que estão as histórias? É, parece que o bonitão só acredita se houver prova. E também o cara queria as fotos de volta. E o Nakamura meio que tenta fugir do Kou porque é pelo bem da integridade do Hiroshi. E aí o Nakamura mostra a foto em Chinatown como prova. E aí fala que ele pode ficar com essa, pois ele tem dezenas em casa. E foi ele que deu o chaveiro de caranguejo pro Hiroshi. E o Nakamura já sabe que o Hiroshi ainda dá andando com o chaveiro porque ele sempre tá com ele. E o Nakamura todo pensando meio que fala: meio que prova está super veneno. Mas por que parece o Kou aguenta. Mas aí o cara mete uma de Yu-Gi-Oh! E mostra as fotos do Hiroshi na época do jardim de infância. São fotos dele da época da escolinha. E aí o Nakamura pergunta: por que você tem essas fotos meio que dele nessa época? Tu não o conheceu no Fundamental? E nisso ele mostra o gibizinho que a Hifumi fez pra ele, da amizade dele com o Hiroshi. E o Kou pergunta: tu desenhou isso? A única cópia do mundo do mangá O Meu Dia a Dia com Hiroshi. Hã? Você que desenhou isso, foi? E aí que o Nakamura finalmente meio que começa a interrogar o Kou a sério. Pois por que ele tá andando com as coisas do Hiroshi meio que por aí? E pergunta se ele é pervertido. E o Kou mete que ele só vê o Hiroshi como uma criaturinha adorável. E nisso ele mete a história do teste de coragem que ele se agarrou no cinto dele e com as mãozinhas dele. E mano, isso parece uma partida de Yu-Gi-Oh! Só que sem cartas, mas mais expressões exageradas. Eu e o Hiroshi fizemos o teste de coragem e ele se assustou com o vento e chegou perto de mim. E agarrou o cinto na minha calça com aquelas mãozinhas dele. E é nessa briga dele meio que eles vão continuando até o entardecer. Mano, essa parte é hilária. Os dois parecem estar se divertindo muito e se disputar quem é mais próximo do Hiroshi. E nisso, o maluco, o Kou decide que não tem outra opção. E aí decide mostrar o uniforme de educação física que o Hiroshi usava no Fundamental. E essa já ativa a memória do Vietnã no Nakamura. E ele fala que o Kou fala que esqueceu de devolver o uniforme meio que emprestado.
E aí que o Nakamura fala que qualquer pessoa que já teria devolvido há muito tempo. E fala que o Kobe merecia ser preso. E aí o Nakamura usa um Crooked Smash e fala: olha o Hiroshi, o cara me olha. E o Nakamura já pega o uniforme. Pois não, agora não se trata de integridade moral. Se trata de integridade física. E nisso inicia mais uma perseguição. Então o Nakamura decide cheirar na frente do Cole. E meu Deus do céu! O Ogumaira no Cole deve estar meio que destruindo todas as suas forças vocais. Não faça isso! Olha! E é revelado que o Cole cheira esse uniforme porque ele não pôde meio que ver o Hiroshi nos seus dias de glória no Ensena Med. Nisso eles acabam ouvindo um barulho de rasgo. Só que ambos meio que olham com mais com cuidado e percebem que é outro uniforme do Todoroki. E quando o Hiroshi já volta, tanto o Nakamura quanto o Cole estão caídos. E aí o Nakamura só solta um: você devia meio que devolver as coisas que pega emprestado. E o episódio termina com o Todoroki meio que fazendo um sinal de joinha. Não sei vocês, mas eu acho que o Todoroki foi a estrela desse episódio. Pois ele é uma máquina de fazer meio que o Nakamura sofrer. E também eu achei extremamente hilário a introdução do Cole. Pois esse aí é um Nakamura, só que meio piorado. E um rival digno na altura do Nakamura. E a batalha deles meio que foi mais do que lendária. E na minha opinião, quem devia vencer essa batalha é o Nakamura. Porque pelo menos o Hiroshi pelo menos teve mais interação que ele, meio que com um fofinho. Esse foi o episódio 8 de Vai Que É Tua, Nakamura. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Muito busy e fui.